bem? Como é que vocês estão? Passando aqui para mais uma reflexão, você que já aí acompanha, já segue a gente no canal, eu tenho certeza que Deus tem uma palavra ao teu coração. Hoje eu quero refletir com você sobre corra o risco. Olha que interessante, corra o risco. Quero pensar um pouquinho à luz das Escrituras, é sempre uma palavra rápida, uma reflexão, para que isso possa te ajudar no seu dia a dia. Eu queria ler com você Eclesiastes 11, verso 9, que diz assim, ó: alegre-se jovem na sua mocidade, seja feliz o seu coração nos dias da sua juventude, siga por onde o seu coração mandar, até aonde a sua vista alcançar, mas saiba que por todas estas coisas Deus o trará a julgamento. Quando eu falo sobre refletir, corra o risco, nós precisamos entender que a nossa vida ela é repleta de riscos. Eu gosto de uma frase do Dr. Augusto Cury, quando ele diz assim que a vida é um grande contrato de risco. Quem vence sem risco, triunfa sem glória. Olha que interessante. Quem vence sem risco, triunfa sem glória. É bem verdade que o risco nós já corremos constante nas decisões que precisamos tomar, na vida em si. Eu costumo dizer que desde o momento da concepção, nós já estávamos correndo risco de não nascer, correndo risco de fracassar, correndo risco de passar por várias coisas. Portanto, irmãos, decida correr o risco. Agora, pastor, mas o que tem a ver correr o risco à luz do texto que você leu? É que o escritor, e quem está falando sobre isso é o próprio Salomão, e eu costumo dizer que não um Salomão do começo, mas um Salomão agora eclesiástico, né? Alguém diz que é o livro da restauração, do sábio, né? Ele está num contexto mais maduro, mais sábio, e aí ele na sua parte final ele diz assim: mas saiba que por todas essas coisas Deus o trará a julgamento. Por que eu disse corra o risco? Porque, queridos, viver dentro de um casulo, viver trancafiado, escondido, é uma decisão que a vida vai passar e você não fez nada. Você não agiu, você não tomou atitude, você não conquistou. É óbvio que eu não estou dizendo de se aventurar sem propósito, sem compromisso. Mas quando eu digo decida correr o risco, nós podemos refletir sobre os conselhos que Salomão nos deu, sobre os conselhos que Salomão nos orientou. E quando nós olhamos para o texto sagrado, e na leitura que fiz, ele vai nos dar alguns conselhos que são fundamentais. O primeiro conselho que ele nos dá é: alegre-se, jovem, na sua mocidade. E olha que interessante, queridos, nós precisamos tomar a decisão de nos alegrar. E aí existe uma grande diferença entre alegria e felicidade. Embora alguns discutam sobre o assunto, mas a alegria ela está ligada a um momento. A felicidade é algo que se constrói com o passar do tempo. Portanto, a alegria ela é um transbordamento da felicidade. Como assim? É possível eu estar alegre e necessariamente eu não ser feliz. Todavia, é possível eu ser feliz e no momento não estar alegre. Mas, querido, decida alegrar-se. A vida vai passar muito rápido. Então eu preciso entender que a alegria está ligada a momentos, sim. Então viva cada momento intensamente. Deus te deu esse momento para a sua família. Para que ficar emburrado? Para que ficar amargurado, mal amado, por algo que ainda não aconteceu, por algo que ainda está por vir? Aproveite o momento, se alegre. Olha o que Salomão diz para nós: alegre-se, jovem, na sua mocidade. Sabe o que é isso? É que passa muito rápido, então eu preciso decidir se vou me alegrar. Então corro o risco de ser alegre, corro o risco de sorrir mais, de brincar mais. Por quê? Porque se faz necessário. Os nossos filhos crescem, eles vão embora, pessoas se vão, e nos dias como nós estamos vivendo, não adianta falar assim: poxa, eu deveria ter me alegrado mais, eu deveria ter corrido o risco de brincar mais. Então corra o risco,
de se alegrar. Mas ele nos dá um segundo conselho. Olha que tremendo esse conselho que ele nos dá. Ele diz assim, ó: seja feliz o seu coração nos dias da sua juventude. O primeiro ele disse, alegre. Aí o segundo ele diz, seja feliz o seu coração. Olha que tremendo isso. Eu disse para você que felicidade é algo que se constrói. Então eu preciso entender que o meu coração, e quando o texto fala de coração, ele está falando do centro das minhas emoções. E aí ele diz assim, seja feliz o seu coração. Eu preciso entender que eu preciso construir essa felicidade. Então eu preciso aprender a gerenciar as minhas emoções. Eu preciso aprender a olhar para a vida como uma construção. Olhar para mim como ser humano em construção. Olhar para as pessoas como seres humanos em construção. E a partir daí, eu preciso entender que a minha felicidade passa também pelo risco das minhas escolhas. Mas eu preciso aprender a construir a minha felicidade em Deus. Salmos 37, 4 e 5 diz assim, ó: deleita-te no Senhor, e Ele atenderá o que deseja o seu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, e Ele fará. Então, queridos, construa a sua felicidade em Deus. Corra o risco de ser feliz. Se entrega a Deus. Se entrega a Ele por completo, porque Ele tem coisa boa para a tua vida. Mas ainda Salomão nos dá um terceiro conselho, e eu estou correndo aqui, porque é uma reflexão rápida. Siga por onde o seu coração mandar. Olha que tremendo. Se alegre-se jovem nos dias da sua mocidade. Seja feliz o seu coração nos dias da sua juventude. Aí ele diz, siga por onde o seu coração mandar. É bem verdade que a Bíblia fala que enganoso é o coração do homem. Mas olha que interessante. Quando o meu coração está confiado em Deus, o Senhor testifica no nosso coração. O Espírito de Deus habita em mim. Então eu preciso entender, siga por onde o seu coração mandar. Está disposto a correr esse risco? Ter se entregado em Deus, construir a sua felicidade em Deus e seguir aquilo que o seu coração está mandando. Ah, pastor, o senhor está falando é muito perigoso. Óbvio, queridos, que quando nós falamos de coração, nós falamos de centro das emoções, e aquilo que eu vejo, aquilo que eu ouço e aquilo que eu penso influencia o que eu sinto, e o que eu sinto determina o que eu vou agir. Mas eu queria ler um verso para você. Filipenses 4:8 diz assim: quanto mais, irmãos, tudo que é bom, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, tudo que é verdadeiro, honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude, se algum louvor, nisso pensai. Coloca o seu coração em Deus, e aí a gente vai entender o que o escritor aos Provérbios diz assim, ó: consagra ao Senhor tudo o que você faz, e os seus planos serão bem-sucedidos. Provérbios 1:3. Provérbios 16:3, perdão. Consagra ao Senhor tudo o que você faz, e os seus planos serão bem-sucedidos. Então, decida, corra o risco. Seu coração está ardendo por mais de Deus, seu coração está ardendo por fazer algo para Deus, corre o risco. Ah, pastor, mas já me magoei tanto, já me feri tanto, nossa, teve gente. Ah, eu já passei por perdas nessa vida. Mas vai viver o resto da vida dentro de um casulo? Queridos, grandes propósitos, grandes sonhos, grandes ideias, pode ser enterrado nos solos do medo e da timidez. Corra o risco. Corra o risco em Deus. Olha o quarto conselho. Até onde a sua vista alcançar. Siga por onde seu coração mandar, até onde sua vista alcançar. O que ele está nos ensinando? Você tem enxergado, você tem conseguido enxergar aonde a sua vista tem focado? Quais têm sido os seus objetivos? Talvez não compensa correr o risco, porque você está focando no lugar errado. Até onde a sua vista alcançar. Meu irmão, olha para Deus, enxerga o Senhor, vai na direção dEle. Vale muito a pena, vale muito a pena. Decida correr o risco. E aí, o quinto e último conselho. Mas saiba que por todas essas coisas, Deus o trará a julgamento. Quando a gente fala de julgamento, a gente fica com medo. Ah, mas se Deus vai me trazer a julgamento, então deu ruim, pastor. Não. Deus vai trazer você a julgamento. Olha, servo bom e fiel, foste fiel no pouco,
no muito eu te colocarei. Decidiu correr o risco, decidiu viver intensamente para mim, viver o meu propósito. Mas também pode acontecer de você chegar lá e ele dizer para você assim: poxa, te dei tanto, te proporcionei tanto, e você se trancou, se trancafiou. Lembra da passagem dos talentos? Você enterrou com medo. Não, corra o risco, vale a pena. Mas quando eu digo corra o risco na direção do Senhor, porque Deus vai te honrar. Deus te abençoe. Essa foi mais uma reflexão nossa aí. Fica com Deus, ora por nós. Que Deus te abençoe.